Boa noite, bem-vindos ao Fronteiras 21. De que empresas precisa o nosso país e que empresas podemos ter? O Fronteiras 21 desta noite vai olhar para as razões de só 0,1% das empresas portuguesas serem de grande dimensão, o que explica que 99,9% sejam pequenas e médias e a maioria não consiga criar sequer 10 postos de trabalho. O objetivo da RTP e da Fundação Francisco Manuel dos Santos é fazer o raio-x do mundo empresarial português, perceber porque é que é tão difícil ganhar escala ou expressão internacional. Como não é impossível, vamos ver qual é a fórmula usada por duas empresas tão diferentes como a Vista Alegre e a Critical Software. A Fátima Faria visitou as duas e as fórmulas passam, afinal, por alguns pontos comuns. Um deles é o desafio permanente. 44 anos separam estas imagens, mas esta empresa conta muitos mais, quase 200. A Vista Alegre foi criada em Ilhavo em 1824 e tem hoje cerca de 2.500 trabalhadores em 6 unidades industriais. Uma empresa que esteve muito perto da falência, mas conseguiu reinventar-se. O ponto de viragem aconteceu em 2009, quando foi adquirida pelo grupo Visa Beira e se abriu o caminho da internacionalização. Os 10 milhões de consumidores que nós temos no mercado nacional deixam-nos numa posição mais vulnerável. Temos muito orgulho em termos uma forte presença nacional, mas obviamente a nossa dinâmica e o alicerçar do crescimento que nós ambicionamos tem que ser sustentada nos mercados à nossa volta. Hoje, os produtos desta marca estão presentes em mais de 100 países e o mercado externo representa mais de 70% das vendas. No ano passado, a Vista Alegre teve a melhor faturação de sempre, 120 milhões de euros. A fórmula para o crescimento inclui uma oferta rejuvenescida de produtos, com forte aposta no design, com nomes como Marcel Wonders, Roslove Grove, Christian Lacroix ou Oscar de la Renta. Mas passa também por parcerias estratégicas, inovação e forte investimento na tecnologia. Esse investimento tem também preparado as empresas para uma resposta mais eficiente, mais eficaz, mais produtiva, que nos coloca como um player de referência ao nível mundial no setor. Portanto, parcerias com o Nespresso, parcerias com IKEA, para além do desenvolvimento e rejuvenescimento do nosso retalho próprio, têm sido forças motrizes que nos alavancam. A Vista Alegre faz parte do pequeno grupo de empresas consideradas de grande dimensão. Em Portugal, correspondem apenas a 0,1% do tecido empresarial, num país de microempresas. Temos um tecido económico muito concentrado em pequenas empresas, de base familiar, em que o gestor, porque normalmente é o gestor, não tem qualificações muito elevadas, tem uma escolaridade relativamente baixa, os trabalhadores também têm uma escolaridade baixa e são empresas que fornecem um mercado interno, prestam um serviço importante, dão emprego, mas têm uma escala muito pequena. Estas são as empresas que Portugal tem, mas de que empresas o país precisa? O que nós precisamos é de, primeiro, que as pequenas empresas, as microempresas, de base mais tradicional, mais familiar, consigam ir melhorando os seus processos, porque elas têm um papel muito importante no fornecimento de serviços à sociedade portuguesa, à população portuguesa, mas depois precisamos, sobretudo, que aquelas que têm capacidade de crescimento tenham as condições, o contexto que lhes permite crescer e que aquela base de empresas chamadas pequenas e médias empresas altamente inovadoras conseguem, a partir da ligação ao tecido, a um tecido empresarial de cariz internacional, nomeadamente as multinacionais, e com uma forte ligação às universidades, que consigam fazer um caminho de crescimento. É o caso da Critical Software. Foi criada em 1998 por 3 doutorandos de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra. Um artigo científico sobre injeção de falhas chamou a atenção da NASA, que se tornou num dos primeiros clientes. Hoje tem 950 colaboradores em 10 escritórios, faturou em 2019 58 milhões de euros, dos quais 80% no mercado externo, e é uma referência na produção de software com projetos em áreas muito diversas.
por exemplo, um projeto que estamos a desenvolver e que todos conhecem, é o de suporte aos atos eleitorais, que já damos suporte há algum tempo e que no início do ano, uma vez mais, vamos fornecer informação de suporte ao dia das eleições. Outros que estamos a fazer e que temos vindo a fazer é trabalhar na área da ferrovia, quer em termos nacionais, quer internacionais, no suporte à construção de comboios, que alguns andam, por exemplo, na ferrovia na Inglaterra, em França, em várias geografias da Europa. A Critical Software tem marcado presença também em setores como a defesa, a aeronáutica, banca, telecomunicações ou energia. Está associada a projetos das agências espaciais europeia, japonesa e chinesa e criou uma joint venture com a BMW para o desenvolvimento de soluções digitais para os veículos da marca alemã. O segredo é que gostamos de desafios e gostamos de ir aprendendo e melhorando continuamente. Acho que não cristalizamos e estamos sempre atentos ao que poderíamos fazer melhor, ao que poderíamos fazer diferente para melhorar, e também gostamos de ser desafiados, ou seja, não gostamos de estar sempre a fazer o mesmo. In an unpredictable world, we build ways to expect the unexpected. O lema de uma empresa que nasceu com a produção de conhecimento numa universidade e hoje tem uma atividade diversificada e quer continuar a crescer dentro e fora da fronteira. Convidámos para esta reflexão o economista Daniel Bessa, o empresário Carlos Moreira da Silva, Nadim Habib, professor da Nova Business School, e Jorge Portugal, diretor-geral da Cotec. Muito boa noite a todos e obrigada por terem aceitado este convite e este desafio do Fronteiras. E começo por si e por esta questão. Nós vamos tentar responder porque é que o país tem, sobretudo, PMEs e de que tipo de empresas precisa. Mas eu gostava de fazer a pergunta da seguinte forma. Nós temos trabalhadores e empresas de excelência lá fora. A imagem de Portugal é hoje uma imagem associada à qualidade. Ora, os que não conseguem crescer, os menos dotados ficaram em Portugal, foi má sorte, ou há um contexto que, de facto, pretende que só existam PMEs? Começando pelo fim, Portugal tem uma imagem simpática e aceitável e eu penso que tem melhorado, mas há um ponto. Eu acho que são mais realizações individuais e desempenhos individuais que estão associados, enfim, os grandes casos de sucesso são sobretudo desempenhos de empresas, de pessoas e não tanto do país no seu conjunto, de grandes organizações. Eu penso que realmente, em geral, os portugueses estão acima em matéria de resultados que conseguem do país. O país está abaixo. É um problema, digamos, à medida que se fala do coletivo e que se torna necessário mais escala e mais organização, o desempenho desce. Os nossos heróis são pessoas. Certo. Mais do que empresas. É nisso que nos revemos. Mas há um contexto hostil aqui também, ou não? Eu não sei se... O contexto, claro, o contexto é tudo, digamos assim. Quando se fala de contexto e de contexto hostil, vai-se muito rapidamente, por exemplo, para a política, para a legislação, para o sistema de justiça, enfim, o contexto. Mas há também a cultura. E eu não sei se a nossa cultura é muito favorável a esse desempenho, a esse bom desempenho, quando a escala cresce e se torna necessário planeamento, organização, e, portanto, sim, é contexto também, porque a cultura faz parte do contexto. Mas não é o contexto dos políticos e do Estado, em relação aos quais há um capital de queixa, mas eu penso que há também aspectos culturais que não facilitam nada a vida dos portugueses. Que são intrínsecos. Como diz? Que são intrínsecos. Sim, são nossos. Sim, a cultura. Talvez possa mudar, mas são coisas muito fundas. Jorge Portugal, porque está a dirigir a Cotec, eu pedia-lhe um perfil do empresário de uma PME. Haverá de tudo.
Mas o perfil médio hoje em dia? Nós na Cotec contactamos com a vanguarda das empresas inovadoras. Por isso, o perfil que eu lhe posso dar é exatamente aquelas que estão mais à frente e aquelas que se destacam mais no plano internacional. Mas eu diria que a empresa inovadora é uma empresa que tem uma liderança forte, uma empresa que tem uma liderança que pensa no futuro. É uma empresa que pensa esse futuro em termos da longevidade e da perpetuação do legado que recebeu. Embora muitos dos empresários construíram empresas saudáveis, rentáveis e já com alguma dimensão em uma geração. Outros receberam-na da geração anterior e conseguiram fazer melhor e ter neste momento uma empresa que é melhor, mais rentável, mais internacional, mais competitiva do que aquela que receberam. Por isso, eu diria que este empresário da empresa inovadora responde fundamentalmente a 3 questões. E normalmente eu costumo fazer essas perguntas aos empresários exatamente para ver até que ponto é que eles se sentem à vontade. A primeira é o que é a empresa, o que é que será a empresa daqui a 5 anos. Quem são os clientes, que negócio é que estarão, quem serão os fornecedores, que tipo de oferta. E esta é uma primeira pergunta. Alguns empresários sabem dizer exatamente isso, sabem perfeitamente qual é o caminho que a empresa terá que traçar. A segunda pergunta que costumamos fazer é, no próximo orçamento da empresa, nas vendas do próximo ano, qual é o peso dos produtos inovadores, isto é, aqueles produtos que não existiam no mercado há 3 anos antes. E essa já é uma pergunta um bocadinho ainda mais difícil, porque isso permite perceber como é que a empresa está a crescer através de produtos que não existiam no mercado e que, por definição, são mais inovadores e, portanto, são mais rentáveis, permitem recalibrar o crescimento com a rentabilidade. E depois a terceira pergunta, que é muito importante também, que é qual é que é o peso da investigação do conhecimento no investimento da empresa. Hoje fala-se muito de investimento empresarial, mas fala-se pouco de investimento baseado em conhecimento. E é importante perceber, segundo as nossas contas, que cada euro em investigação e desenvolvimento corresponde a cada euro que se gasta em investigação e desenvolvimento corresponde a 30 a 40%, ou 30 a 40 cêntimos, de investimento em formação bruta de capital fixo, isto é, de investimento. E é este investimento que permite as empresas crescerem e tornarem-se competitivas no mercado, manterem a disciplina exportadora e conseguirem se afirmar. E estes empresários, ao longo de várias décadas, aqueles que conseguiram se manter, conseguiram receber, digamos, os choques e conseguir adaptarem-se a esses choques externos e conseguiram não só adaptarem-se, aprenderem, mudarem o modelo de negócio e hoje continuaram a crescer. E esses empresários é que nós devemos celebrar. Esses são os heróis que o professor Bessa estava a referir. Eu não gostaria de individualizar, porque quando olho para estes empresários, eles, acima de tudo, há uma cultura, de facto, principalmente nas empresas, do líder empresarial, do empresário, mas, acima de tudo, há também já uma grande confiança na equipa do empresário. Pode ser mais ou menos profissionalizada, portanto, mais ou menos familiar, mas há, essencialmente, o trabalho das empresas, das pequenas e médias empresas e das intermédias, é um trabalho, essencialmente, de equipas e de talento de equipa. Mas a Cotec serve e de facto, relaciona-se sobretudo com empresas, porque o objetivo da Cotec é promover a inovação, a partilha tecnológica, empresarial, lida provavelmente com a elite dos empresários, das PMEs, é? Eu não chamei elite, porque nós temos empresas que são lideradas por empresários que, segundo os padrões de educação, não têm um MBA, alguns deles não foram à universidade e, no entanto, fizeram todo um caminho de tarimba e de aprendizagem do negócio e do negócio daquilo que estava, de como é que construíram o negócio, como é que o desenvolveram e como é que o podem passar à próxima geração. Por isso eu não diria que é uma elite, nem estamos a falar de super-homens ou super-mulheres. Estamos a falar de gente que trabalha bastante, gente que é muito curiosa, como foi dita na peça, gente que aceita desafios e que quer continuar, não se acomoda
àquilo que é o Estado, digamos, aquilo que é a situação atual, não se conforta com essa situação e está sempre inquieta a procurar, digamos, aquilo que é a última tendência, a última moda, aquilo que pode afetar o negócio e aquilo que pode dar cabo ou promover ou ter uma nova oportunidade de crescimento. Esses são verdadeiramente, digamos, esses não são super-homens, nem são gente que, se olhar para eles, não tem marcado, digamos, na testa, nenhum tipo de superpoder. Tem, essencialmente, muito trabalho, esta inquietação e uma vontade, uma ambição muito grande de desenvolver as empresas e de tornar a empresa algo que os transcende eles próprios. O engenheiro Carlos Moreira da Silva teve dado por muita imprensa ao longo dos anos o cognome de Salvador de Empresas. Isso deve ter sido um jornalista que arranja esse nome. Se não gosta, se não aprecia, foi um jornalista de certeza. O que é que o distingue? O que é que lhe permitiu trabalhar à escala com que trabalha? Foi o conhecimento? Foi a formação académica? Oh, Ana, não sei. Não lhe sei responder essa pergunta. Eu acho que foi tudo. As condições, as oportunidades que me foram dadas, tudo isso contribuiu. E eu acho que fui aproveitando. Mas fiz muitas asneiras no caminho. Portanto, é preciso não esquecer que empreender quer também dizer fazer asneiras. E ter insucesso, e perder dinheiro, e pôr-se de pé e voltar à guerra. E isso é o que me parece que a sociedade portuguesa tem. O nível de criação de empresas é muito alto. Isso corresponde a muita gente querer fazer. Eu concordo com o professor Daniel Bessa que muitos destes são, ele chama de maneira diferente e mais articulada, são os negócios lifestyle. Não, eu tenho a minha padaria para eu e a minha família viver. E a minha ambição é esta. E não está mal. O que nós não podemos é pensar que só pode ser isso. Ou que há que favorecer de forma assimétrica as micro e as pequenas empresas. As empresas têm que ser competitivas. E se não forem competitivas, devem morrer. Mesmo a pequena padaria. Que seja. Ou um pequeno restaurante. Eu não estou a falar na pandemia, porque, enfim, isso é uma situação estrutural, esperemos que passageira. Mas uma empresa que não é competitiva no seu mercado, a padaria no bairro, uma empresa internacional na Europa ou no mundo, tem que ser competitiva. Se não for competitiva, o melhor que lhe pode acontecer é ser comprada por uma que é mais competitiva do que ela. Ou se transforma em mais competitiva. E a competitividade tem a ver com 3 coisas. Um empresário, recursos humanos e capital. E a boa utilização do capital e dos recursos humanos. Depois tem que ter um modelo de negócio capaz de ser melhor que os outros. Ser competitivo quer dizer isso, ser melhor que os outros. E, portanto, tem que encontrar um modelo de negócio, a organização, a capacidade comercial, industrial, de desenvolvimento de produto, de inovação nos produtos, mas também nos processos, que lhe permitem ser diferente. E isto é uma coisa que não se pode estigmatizar. Porque, em alguns casos, há falhanços. É natural que os haja. E é preciso saber levantar-se desses falhanços. Agora, o que não se pode é adiar a morte de quem não deve estar cá. Deve-se deixar morrer. Bem, mas há empresas que morreram e que foi possível ressuscitar. Claro. É isso Fez mesmo. isso quantas vezes? Eu nunca peguei em nenhuma. Acho que empresas mortas nunca peguei em nenhuma. Eu gosto de dizer que é muito fácil reestruturar uma empresa para crescer. Reestruturar uma empresa que não cresce é muito difícil. Deve ser muito difícil. Porque é muito difícil dar ilusão, animar a sua equipe, se o futuro é mais pequeno do que o que hoje. Isso é muito difícil.
para empolgar as pessoas, para que todas as pessoas sejam positivas e colaborem neste processo de transformação, é preciso que haja um sonho. E é preciso transformar esse sonho na motivação de todas as pessoas. Nós vamos falar também mais à frente sobre o peso das empresas familiares e da forma como elas se mantêm na mesma família e o que é que isso significa genericamente para a economia. Mas queria ouvir o professor Nadim Habib sobre este padrão de empresas em Portugal e, na sua opinião, o que é que explica? Na minha opinião, há 2 ou 3 motivos. Ou seja, primeiro, há aquela fatia que vou chamar lifestyle, Sim. que é o condutor Uber que monta uma empresa para poder faturar, etc, etc. E, basicamente, é uma substituição de emprego e podemos ter uma conversa enorme sobre o mercado de trabalho e as consequências que isto tem. Okay? Depois temos empresas grandes, em que temos muitas empresas boas em Portugal, algumas multinacionais, outras portuguesas, a maioria geridas por portugueses e com resultados muito bons e produtividade muito alta. E depois temos aquelas PMEs, que em princípio é uma grande notícia, porque uma PME que cresce vai criar emprego e vai criar riqueza, e por isso aí está o potencial do país. Eu acho que tem sido a história nos últimos 20 anos do potencial falhado que nós andamos às voltas constantemente. E eu tenho de dizer 2 coisas. O que é que nós sabemos é que, tipicamente, gerir bem, e vou ter cuidado como é que eu digo isto, não é ciência nuclear, não é complicado. Okay? Tipicamente, uma PME é se implementar entre 15 a 20 práticas de gestão bastante básicas. Estamos a falar de gestão de inventário, estamos a falar em gestão de produção, estamos a falar de gestão de cash flow, construir um balanço forte, recursos humanos muito importante, governance muito importante, etc, etc. Consegue atingir resultados suficientes para gerar cash flow para começar a planear o seu crescimento. E depois, numa segunda fase, quando ela atinge isto tudo, começa a parte de inovação para ser competitiva ao nível mundial, etc. Nós estamos a falhar no primeiro. Nós não falhamos no segundo, nós falhamos no primeiro. Okay? E aí eu acho que há 2 ou 3 motivos. Primeiro, o país tem tido poucas empresas grandes como escolas de gestão. Normalmente nós vemos numa economia que as empresas grandes têm um papel. Uma Sonai, eu conheço muita gente que trabalha na Sonai, saiu da Sonai e, de uma certa forma, cria uma geração de gestores em Portugal muito importante. E precisamos multiplicar cada vez mais disto. Isto, para mim, tem sido um dos falhanços do país, de uma certa forma. Empresas que são formadoras. São escolas depois da escola, chamamos escolas depois da escola. E onde permite ter uma conversa mais séria sobre os assuntos estruturantes de uma empresa, governance, etc. A segunda, eu gosto de brincar, é dizer que nós só recentemente descobrimos a importância de aprender a gerir bem. A minha faculdade, que agora em inglês chamamos Nova School of Business and Economics, em português continua a chamar Faculdade de Economia. Ou seja, a FEP do Porto, ou seja, a gestão nem aparece no nome. E a realidade é que durante muito tempo, até os anos 90, formamos muitos economistas, mas poucos gestores, ou seja, as coisas básicas de gestão não formamos. E por isso eu sinto que, de uma certa forma, nós estamos a entrar numa década e começamos a perceber a importância disso. E de uma certa forma, precisamos melhorar a ciência de gerir bem dentro deste segmento de PME, que não é complexo, não é preciso grandes licenciaturas e mestrados, é preciso aprender. E é preciso encurtar o tempo de aprendizagem, que o Carlos falou, que muitas vezes as PMEs levam tempo a mais a aprender isto tudo e custa dinheiro a mais aprender isto tudo e muitas vezes desistem do caminho porque é um processo duro. Eu acho que são, para mim, 2 razões macro que eu observo muito no país, porque talento existe, o mercado é pequeno, mas muitas empresas nascem a olhar para a Europa, mas é estes 2 fatores que para mim são muito importantes. Deixe-me entregar-lhe assim a responsabilidade de responder ao Filipe Neves. Os espectadores do Fronteiras 21 vão, nos dias que antecedem este nosso encontro, vão sugerindo perguntas. O Filipe Neves é licenciado em Economia e, pelo que se percebe da forma como ele estrutura a pergunta, não será há muito tempo licenciado em Economia. E, portanto, ele lembra o que é que os professores lhe ensinaram como as regras básicas, não é? Planeamento, execução, avaliação, depois as ações corretivas e a aplicação de outros métodos. E o que o Filipe diz é que, da experiência dele, apesar das empresas terem consciência do que está a acontecer mal, a expressão dele é: preferem nada fazer para melhorar.
Eu acho que há um perigo aqui, e agora vou ter cuidado mais uma vez, vou ter cuidado com o que eu digo. Há um perigo no discurso, às vezes, que aparece em Portugal, e eu concordo com a frase heroísmo, quando é bem dita, mas nós tendemos a depender demais de um herói solitário do que incutir nas pessoas que existem processos muito básicos e rigorosos que, replicados constantemente, criam bons resultados. Fascina-me a mim quantos gestores PMEs que não olham para os seus números mês após mês. Ou seja, é o contabilista que trata e depois um dia e depois ficam em estado de choque quando não há dinheiro para pagar um fornecedor. É coisas básicas que eu acho que falha. E quando olhamos para o norte da Europa e como é que, por exemplo, na Alemanha cria uma série de PMEs convertidos em médias empresas que eles chamam Mittelstand, que de uma certa forma criam emprego e riqueza para a sua região, vemos que eles têm aquela disciplina muito associada a simplesmente fazer o básico bem. Eu acho que muitas empresas sobreviviam bem, com produtividades interessantes, com salários interessantes, se fizessem o básico bem. Depois há a ambição de fazer mais. Isto vai sempre haver. Mas eu acho que um país como Portugal pode aspirar a ter 20% destas empresas com aspirações internacionais. Precisamos de uma base forte em Portugal de empresas médias que criam um emprego bom, com salários bons, que servem bem os clientes portugueses e, de uma certa forma, trabalham mercados paralelos, como o espanhol, aqui ao lado, etc, etc. E isto é preciso fazer algum trabalho à base. Não é preciso ter todos MBAs, porque isso também é uma ambição que é errada para o país. Precisamos de melhor formação e melhor disciplina na gestão e, por isso, eu acho que ele tem razão. Precisamente, por causa da formação, e a ideia não é termos aqui um discurso negativo, nem estar a denegrir a imagem dos gestores, mas é muito comum em Portugal dizer-se que não temos bons gestores, que não os temos preparados, que eles de facto não têm formação. Vamos olhar para os números, para os dados, vamos ver o quadro da formação, porque esta de facto é uma área em que nós vamos precisar de correr para apanhar o comboio. O futuro exige comunidades capazes de aprender permanentemente. Ora, a nossa desvantagem sente-se em todos os níveis de escolaridade, quando nos comparamos com os países, nomeadamente com aqueles com quem gostamos de nos comparar. Quase metade dos empresários portugueses têm no máximo o ensino básico. No resto da União Europeia, a média é de 16%. Com o ensino secundário, 27% dos empresários nacionais, 44% no resto dos europeus. A relação dos números no ensino superior é semelhante. Só 26% dos nossos empresários contra uma média de 40% na União Europeia. E a verdade é que só o ano passado é que nós conseguimos ter um número de licenciados que ultrapassou em Portugal o número de analfabetos. Houve quem tivesse feito esta revolução na dobragem do outro século, do 19 para o 20. Nós fazemos do 20 para o 21. Ou já dentro do 21. Não, vamos lá ver. O sistema de ensino português tem um atraso. Portanto, o país não cuidou durante muitos anos, não deu ao sistema de ensino a importância necessária. E, portanto, há aí um atraso. Com as novas gerações é diferente. Os empresários, em geral, têm uma idade média superior. E, portanto, é normal que pessoas com uma idade média superior tenham um déficit educativo maior. Desse ponto de vista, nós podemos ser otimistas, porque com as gerações mais novas, aqueles números que vimos referem-se aos empresários no seu conjunto, mas se formos ver os empresários com menos de 30 anos ou menos de 40 anos, seguramente que a situação é muito, muito diferente e melhor. Portanto, desse ponto de vista, eu não posso estar... O atraso é o que é. Pode-se recuperar mais depressa ou mais devagar, mas é um atraso e temos que viver com ele, procurando superá-lo o mais rapidamente possível. Desse ponto de vista, eu não estou muito pessimista. A dificuldade maior, penso eu, nós temos coisas excelentes, mas são poucas. Temos empresas que crescem, mas são poucas. Quando olhamos para os números, diz que era a questão por onde a Ana Lourenço começou, são quase todas PMEs, pequenas e microempresas, mas isso é assim em todo o lado. Em qualquer país do mundo, a esmagadora maioria das empresas são pequenas e são micro. Mas algumas, a partir daí, têm que crescer. E em Portugal não crescem tantas como noutros países. Portanto, continuarão a ser a esmagadora maioria, mas as que se libertam
desse ponto de partida são poucas. E, portanto, eu acho que nós temos empresas fantásticas, temos empresas que crescem, temos empresas que se afirmam nos mercados internacionais, mas são poucas. Vamos ver uma entrevista agora para vermos como é que esta coisa da educação e da formação académica pode ser articulada com o espírito empreendedor e inovador. Ora, nós tivemos nos últimos anos muitos empresários que apostaram na qualidade, na inovação, mas também graças à diáspora de cérebros nacionais. Hoje, Portugal é uma marca que acrescenta valor. Hoje, muitos empresários que apostaram na qualidade estão a dar cartas lá fora. Milhares de jovens qualificados que também saíram empurrados pelas crises, também definem ou ajudam a melhorar a imagem de Portugal. Vamos conhecer uma dessas jovens. Ela chama-se Daniela Braga. Em entrevista à Joana Machado, a CEO da Defined Crowd, afirmou que vê o sucesso sempre como relativo e temporário e explicou que o negócio não deve fechar-se em fronteiras, tem de olhar para o mundo. Boa noite, junta-se a nós a partir de Seattle, Daniela Braga. Olá, Daniela. Olá, Joana. É um prazer. Daniela, este ano, já em plena crise Covid, angariou mais de 46 milhões de euros em investimento, criou postos de emprego, abriu escritórios, mantém-se à frente da empresa que criou, a Defined Crowd, e tem clientes como a Amazon e a Google. A pergunta para $1 milhão é como é que isto se faz? Bom, faz-se com muito trabalho. É um lugar comum, mas é verdade. Muita resiliência. Nós levamos a todo momento na nossa vida, temos gente a dizer que tu não desculpa, mas não é possível. Nós somos uma plataforma de recolha e anotação de dados em grande escala para tecnologias de fala, comunicação homem-máquina, e que está presente em tudo que seja os digital assistants, portanto, os assistentes virtuais, como a Siri. Se tivesse de escolher um momento no seu percurso que agora possa considerar que foi a chave do sucesso, qual seria esse momento? Bem, há vários momentos que definem aqui transições na minha vida, não é? A minha entrada na Microsoft, que me abriu uma oportunidade para ver sempre qualquer produto à escala mundial, à escala global, e nunca ficar confinado a um país, a mudar para os Estados Unidos e ter a coragem de sair da Microsoft e de entrar noutra empresa e sair desta empresa para montar a minha própria sem rede, como eu costumo dizer, sem nenhuma safety net, não é? Porque eu saio de um emprego em pago, em que sou diretora de Data Science, para a minha empresa e a construir uma empresa sem dinheiro, que é uma vida muito difícil, muito solitária, de muito sacrifício pessoal. E qual é que foi a importância de não ter nenhuma rede de segurança? É que não há espaço para falhas e erros. Erros sim, mas o que eu costumo dizer é tirar-te de um despenhadeiro e abrires e veres como é que estás a abrir o paraquedas na queda. Isso dá outro nível de adrenalina que pronto, não é para toda a gente, digo já. Até que ponto ter um currículo tão diversificado, foi da linguística à engenharia, às tecnologias, contribuiu para um pensamento fora da caixa, que levou à criação desta empresa de sucesso? Este currículo é o que me permite ser o que sou hoje. Acho que tem muito a ver com o sucesso, e o sucesso é sempre relativo. Eu digo sempre a mesma coisa. O sucesso é relativo e quase sempre temporário, porque eu tenho um background diversificado ao nível académico, ao nível de experiência profissional e ao nível cultural, inclusive de experiência de vida em diferentes continentes. E isto dá não só uma adaptabilidade, uma tolerância e também uma capacidade de me encontrar constantemente fora da minha zona de conforto. A sua zona de conforto era a crítica literária? O sonho era esse?
Era, inicialmente sim, mas rapidamente percebi que nós humanos somos super adaptáveis e que há tantas outras coisas que me apaixonam. O que eu acho também é muito importante no sucesso de qualquer pessoa é a pessoa ter pelo menos uma parte em que a sua autoconfiança está bem fundamentada. E seja ela o percurso académico ou uma paixão. Nós temos startups reconhecidas, com valor, com bons projetos. Temos poucas empresas com impacto internacional. Porquê? Por um lado, houve uma fase da nossa história em que houve uma diáspora de cérebros portugueses numa certa fase, sobretudo para o resto da Europa, numa fase em que o caminho para uma pessoa assim era a academia. E a academia era um caminho muito instável, muito incerto, de bolsa em bolsa e muito mal pago. Mas a outra parte tem a ver com o facto de, quer dizer, ainda é muito difícil o acesso a capital em Portugal. Eu posso dizer que eu levantei $200 mil num almoço aqui em Seattle, no início da minha empresa, que seria uma coisa que provavelmente qualquer pessoa em Portugal demoraria a levantar um ano. De capital na Europa, e não é só Portugal, mas é na Europa, é muito conservador. Daniela, durante muito tempo, produtos e empresas portuguesas rejeitavam esse rótulo, esse Made in Portugal. Neste momento, sente que a marca Portugal já acrescenta valor ou ainda não chegamos aí? Sim, com certeza, e mais e mais. Tanto assim que eu defendo um centro de excelência de inteligência artificial em Portugal. Acho que temos o talento, temos a vontade, talvez tenhamos a vontade política. Não é só o talento português em Portugal, mas Portugal consegue atrair já gente de fora muito interessante. Daniela, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada. Nadim Habib, vamos olhar para o que esta senhora nos vem dizer. Ela licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas, queria ser crítica literária e de repente está a fazer aquilo tudo que ouvimos. Portanto, ela não desvaloriza a importância da sua formação, pelo contrário, mas mete-a dentro de um bolo de muitas outras coisas que fez na vida, mas que nascem de características pessoais, não é? Sim, e para 1% dos projetos que fazem têm um impacto potencialmente europeu, global, etc. Sim. A energia individual e a luta individual e a diversidade individual e a inteligência individual faz uma diferença enorme. E isto vou chamar de liderança. Eu concordo, mas quando olhamos para a economia portuguesa e dizemos o seguinte, todos têm de ser assim, eu acho que estamos a ver o problema de forma errada. Nós temos um problema do meio aqui, okay? Que é, eu gostava de ter muito mais empresas dessas, mas esta empresa está em Seattle. Okay? E a realidade é que faz sentido estar em Seattle, porque precisa recrutar pessoas na área de inteligência artificial, precisa de clientes nesta área, tipicamente, eu preciso estar perto dos meus clientes, etc. Nós aqui temos que começar a perceber que quando eu chego à ambição mundial ou multinacional, eu preciso de talento muito mais sofisticado, preciso de processos muito mais sofisticados e preciso pagar salários muito mais altos, etc. E por isso eu preciso fazer o trabalho anterior, que é construir a produtividade para lá chegar, a não ser que eu consiga ter investidores que ponham este dinheiro. E por isso eu acho impressionante o que é que tem acontecido em Portugal em termos de startups, mas mais uma vez, quando olhamos para a nossa economia e olhamos para porque é que continuamos a ter muitas PMEs, acho que seria um erro olhar para isto como exemplo de como é que os outros têm de comportar. Eu acho que aí temos trabalho de fazer base, que é muito mais gestão simplesmente pura e dura e a disciplina associada e a maneira de trabalhar, etc. E isto é, sim, há um esforço individual e há uma luta individual. Isto não é fácil. Eu costumo dizer aos meus alunos que tiram 18 ou 19 em gestão a dizer, criar a vossa própria empresa não faz sentido nenhum do ponto de vista racional. Por isso, ou faz sentido do ponto de vista emocional ou não façam. Mas provavelmente o que é que vocês deviam fazer com 22, 23 anos é trabalhar na escola onde vocês vão aprender a prática de gestão. No dia a dia, o que é que vocês vão fazer? E só depois disto avançam para abrir empresas ou comprar empresas, etc. E nós temos algum trabalho para fazer.
Sim, em Portugal também temos o outro lado que não foi muito falado, que é a infraestrutura do Estado, que às vezes complica mais do que ajuda, mas eu acho que temos um problema mais básico e é mesmo esta coisa de fazer os básicos bem. Que é também uma questão cultural, não é? Pode ser uma questão cultural. Temos de mudar uma cultura toda do país para que as pessoas vejam a sua responsabilidade perante o trabalho, perante o desenvolvimento, de uma forma diferente. Sim, claro. Portanto, eu penso que as pessoas... é preciso confiança. Eu acho que sem confiança não... Estou a ouvir a entrevista do engenheiro António Costa e Silva à sua colega Fátima Campos Ferreira, aqui na segunda-feira passada, e era um dos pontos críticos, digamos assim, que ele apontava. Portanto, as pessoas precisam de confiança e precisam de ambição. E eu acho que precisam, o engenheiro Jorge Portugal acentuou isso, por mais importantes que sejam as qualidades individuais, não se faz nada sem a equipa. E, portanto, é preciso saber construir a equipa, ser capaz de motivar, como dizia o engenheiro Carlos Moreira da Silva. Se as coisas estão mal, se eu não tenho nada para oferecer, se a empresa está estagnada, se o cenário é de decadência, eu não consigo constituir uma equipa, muito menos uma equipa motivada e ganhadora. Portanto, eu penso que estes ingredientes são indispensáveis. E, portanto, sim, estou de acordo. Engenheiro Jorge Portugal, como é que Portugal pode fomentar o empreendedorismo? E habilitá-lo, não é? Há muito empreendedorismo em Portugal. Agora, ser capaz desse empreendedorismo, transformar esse empreendedorismo em empresas que crescem e que se afirmam no plano internacional, isso é que é outra conversa. Porque o empreendedorismo em si nasce a partir de uma olhar para o mercado, ver um problema para resolver, e um problema que cobre muita gente e que afeta muita gente, e, portanto, que eu posso resolvê-lo, ter uma solução melhor do que aquela que já existe e que economicamente viável para poder implementar e poder fazer crescer. Nós sabemos que todas as empresas e todos os empreendedores, há um momento em que o empreendedor deixa, digamos, de ter lugar na empresa e passa a vir um gestor que vai fazer crescer aquela solução para efeitos, digamos, de escalar a solução para os mercados e escalar de uma forma eficiente. Por isso é preciso, digamos, diferenciar aquilo que é a iniciativa, a visão de encontrar uma oportunidade de mercado e uma solução para responder a essa oportunidade de mercado e a esse problema, daquilo que é a disciplina férrea de gestão. O que é que nós vemos? Nós vemos, por exemplo, na Cotec, estamos a falar, digamos, na nossa rede PME Inovação, que são são PMEs inovadoras com potencial de inovação, portanto, potencial de encontrar novas soluções e soluções melhores do que aquelas que existem, mas nós vemos que há uma curva em que é um bocadinho como as empresas, como a economia nacional. Nós temos, se calhar, mais de um terço que faturam menos de 3 milhões de euros e, ano após ano, continuam a faturar 3 milhões de euros. Depois temos outros tantos que faturam de 3 a 10 milhões de euros, outras tantas, e depois mais outras tantas faturam de 10 a 30, e depois aí um número muito mais pequeno que faturam até 50 milhões, que é quando deixam de ser PMEs. Por isso, e o número de empresas que faturam de 30 a 50 milhões de euros são provavelmente 5 vezes menos do que aquelas que faturam do primeiro grupo. O que é que isto significa? Significa que é sempre difícil encontrar uma nova oportunidade de mercado e uma solução. Mas uma coisa é ter um negócio que vale 3 milhões de euros. Eu posso ter uma pequena equipa, posso ser até desorganizado do ponto de vista da disciplina de gestão, da eficiência de gestão, da organização da equipa e mesmo assim ter algum sucesso e ter até rentabilidade. O problema é quando eu quero escalar esse negócio para, digamos, uma escala diferente, para mais mercados, para mais clientes. E se eu não tiver uma disciplina de gestão e organização, como o Nadim dizia, eu vou crescer, efetivamente, vou crescer as vendas, mas vou crescer os custos muito mais e, portanto, vou crescer de uma forma que não é rentável. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que há um momento em que, se é de facto uma boa solução, essa solução vai ser copiada por alguém e vai começar a ver o efeito da concorrência. E, portanto, a empresa vai precisar de renovar essa solução inovando. A inovação não é um fim em si mesmo. A inovação é um recalibrador da capacidade de crescer rentavelmente, de renovar a oferta que a empresa tem. E esse ciclo entre eficiência no presente e renovar o futuro e recriar o futuro
é quase uma função esquizofrénica do líder empresarial, porque ao mesmo tempo tem que dar uma mensagem de dizer que temos que ser eficientes e crescer com eficiência, com organização, com método, e ao mesmo tempo temos de dizer, não, este negócio hoje, daqui a 5 anos, estará obsoleto, porque estaremos cada vez mais a lutar em preço, e temos que reinventar a nossa oferta, a forma de resolver a nossa razão de existir no mercado, exatamente com uma nova solução, igualmente rentável, com um prémio de preço melhor, exatamente para recalibrar, digamos, o crescimento. Falava-se da Microsoft. Quando se pensa na empresa mais inovadora do mundo, não se pensa na Microsoft. Enfim, fala-se da Google ou de outros, mas de facto é a Microsoft. Se usarmos o critério da empresa que lançou mais inovações e que conseguiu maior rentabilidade e maior crescimento dessas inovações, foi a Microsoft ao longo praticamente de 40 anos. Nós temos um grupo de empresários já dentro daquilo que se chama a economia 4.0? Temos certamente. Nós na Cotec, uma das nossas atividades é abrir as portas das empresas e partilhar o conhecimento e uma aprendizagem coletiva. Eu costumo dizer que a Cotec é uma rede de aprendizagem, mais do que uma associação, uma rede de aprendizagem que quem vai à frente tem a generosidade, mas também tem o privilégio de poder abrir as portas da empresa e chamar os empresários, e não necessariamente do mesmo setor, de outros setores, porque muitas vezes aprende-se com aquilo que se faz noutros setores, exatamente para ver quem é que está mais à frente. E nós vemos, por exemplo, que em empresas como na agricultura, nós vemos hoje empresas que estão na linha da frente de utilização falámos de dados e de algoritmos para controlar toda a produtividade da cultura, para conseguir controlar as estufas em termos de temperatura e em termos daquilo que é a alimentação, a água, os recursos. Nós sabemos, por exemplo, que Portugal vai ser particularmente afetado pelas alterações climáticas e, portanto, a eficiência na utilização dos recursos na agricultura e a produtividade da agricultura, que é poder fazer um fruto que tem gramas e conseguir, digamos, preservar esse fruto e vendê-lo no mercado na altura certa, é uma grande... E só com tecnologia que é possível lá chegar. E com escala. E com escala. Por exemplo, na questão da agricultura, Portugal teve sempre, no contexto dos agricultores, a questão do tipo de propriedade e do tamanho da propriedade, que só isso já limita o tipo de agricultura isso limita, que é possível fazer. Mas o que nós estamos a ver é o pequeno negócio, e estamos a falar de um negócio, por exemplo, de 5, 6, 7 milhões de euros, mas que vendem, por exemplo, framboesas de alto valor acrescentado e de alta rentabilidade. Por isso, não é preciso ter uma escala de centenas de milhões de euros, podemos ter muitas empresas que faturam 10, 15, 20 milhões de euros. Têm que ser rentáveis e têm que ser... Agora, o grande problema não é termos muitas pequenas PMEs rentáveis e inovadoras. É não termos algumas, como já foi dito, o professor Bessa disse isso, que passem para outra escala, porque o efeito do crescimento, em termos de emprego, em termos de eficiência nos ativos, da rotação de ativos, em termos de capacidade de poder criar emprego e impacto em termos da própria cadeia de abastecimento da própria empresa, é que é o problema de Portugal. A diferença de Portugal não é ter muito mais PMEs que tem, por exemplo, a Espanha ou que tem a Itália. O problema é que não tem grandes empresas que cresceram e saíram de PMEs. Agora, pela positiva, é possível, e nós vemos empresas na Cotec que há 10 anos saíram da universidade e em 10 anos conseguiram chegar a 20 milhões de euros com uma excelente rentabilidade a vender serviços para todo o mundo. Deixa-me perguntar ao engenheiro Carlos Moreira da Silva, porque gera empresas em diferentes países, os trabalhadores portugueses. E esta questão da cultura é uma desvantagem competitiva, a cultura dos trabalhadores portugueses? Não. Nós somos todos muito iguais. Somos todos muito iguais. E a educação é uma parte muito importante. A educação é uma parte muito importante. Mas, em geral, e eu já passei, felizmente, por muitas empresas, as pessoas que lá estão são tão boas como nas outras. A liderança é muito importante, o objetivo, o sonho, mas os portugueses são tão bons como outros. E digo-lhe, na empresa a que eu estou mais ligado, a BA Glass, sempre que fazemos aquisições, a equipa de transformação é portuguesa ou portuguesa e espanhola.
portanto, e não temos nada, não deixamos nenhum crédito de fora. Acho que fazem muito bem. Aliás, isso acho que é uma das capacidades para crescer, é ter um modelo de negócio que é exportável, que quando adquire consegue transformar a empresa. Porque se não conseguir, não está a acrescentar valor, não merece comprá-la. Para comprar é preciso saber acrescentar valor a quem se compra. E, portanto, isso tem a ver com a cultura da empresa, e a cultura da empresa são as pessoas. E as pessoas são muito iguais em todo lado, e todos nós, com a motivação certa e com os incentivos certos, somos melhores do que o que julgamos que somos. Agora, a propósito das PMEs, há um ponto para mim muito importante. As PMEs são muito importantes, mas sem grandes empresas não há PMEs. Há microempresas. As PMEs, a maior parte das PMEs, vivem de empresas grandes. Podem ser nacionais ou internacionais, mas são as grandes empresas que criam o habitat das pequenas e médias empresas. E, portanto... Porque geram necessidades no mercado, não é? Exatamente, geram necessidades de tudo, de serviços, de manutenção, de segurança, de transporte, de embalagem. Há imensos serviços que andam à volta de uma empresa grande. E as empresas grandes não podem ser prejudicadas por serem grandes. Quando falamos de um aspecto cultural que o professor Daniel Bessa referiu, eu gostava de enfatizar isto. Eu costumo chamar isto a brincar Portugal dos pequeninos. Não é? Nós gostamos de pequenino. Quando é grande, temos a inveja. E isso é dramático. Sobretudo quando isso passa a ser uma política. Vamos à fiscalidade? Vamos à fiscalidade, vamos ao capital. Se quiser, vamos ao capital. O capital está insuficiente nas empresas portuguesas. O Estado não nos deve dizer, penso eu, que se deve investir aqui, ali ou acolá, fazer assim, robotizar ou fazer... Deixem os empresários fazer isso. O que deve é criar o ambiente certo e as motivações certas. Ora, não é possível que a fiscalidade seja contrária às grandes empresas. E pior, é contrária às empresas que são melhores. Deixe-me dar um exemplo. A Ana tem uma empresa que faz a mesma coisa que eu. Fazemos livros e vendemos mais ou menos a mesma coisa. A Ana ganha, porque é muito mais eficiente do que eu, a Ana ganha o dobro do que eu ganho. A Ana não paga só mais impostos porque ganhou mais. Tem uma taxa mais agravada porque ganhou mais. O que é um verdadeiro escândalo. Mesmo que não transforme esse lucro em dividendos para distribuir. Mesmo que o transforme em investimento. Mesmo que o transforme em investimento. O castigo é igual. O castigo é pior para quem é melhor. Quem é melhor paga mais, não só paga mais porque proporcionalmente tem mais resultados, mas paga no limite mais 9%. A Ana vai pagar mais 9% de IRC do que eu pago. Bom, isto é um absurdo. Mas não ficamos por aqui. O incentivo ao investimento, eu defendo há muito tempo, enfim, eu sei que ninguém me leva a sério, mas não deixo de defender. O IRC não devia existir. Não devia existir porque as empresas usam melhor o dinheiro do que o Estado. E, portanto, se o dinheiro não sai da empresa, não deve ser tributado. Quando sair da empresa para os indivíduos, então, tributa. Ora bom, mas os incentivos aos investimentos em Portugal é um código, é o REFAI. Os incentivos ao investimento. É ridículo. É, mais uma vez, o Portugal dos pequeninos. Se investir até 15 milhões, pode deduzir da sua coleta 25%. Se investir mais do que 15 milhões, só 10%. Então, à escala das empresas grandes, 15 milhões de investimento não é nada. Deve dar vontade de investir noutro sítio, não é? Ora bem, e com a tal agravamento de impostos, quando está para fazer uma fábrica, onde é que a vai fazer?
num país periférico que cobra mais impostos e que não tem incentivo ao investimento? Não faz. Só se for tolo. E repare que esta lógica da homogeneização fiscal é um absurdo para Portugal. Portugal é um país periférico e é um país onde não haverá investimento se não houver um incentivo especial para chegar aos mercados. Veja-se a Irlanda. Mas nós vemos também a Bulgária, a Roménia, a Polónia, com taxas de IRC completamente diferentes, muitíssimo mais baixas e com incentivos. Portanto, nós temos, na parte fiscal, temos muito a fazer e temos seguido nós, de facto, ao fazer isto, estamos a promover o trabalho mal remunerado para ganhar competitividade, que eu acho que é errado e é contrário à ideologia que está por trás disto. Que é possível porque há muitos trabalhadores indiferenciados também, não é? Sim, mas estão a acabar. Mas olha, há muitos indiferenciados, mas os desempregados, em 2019, portanto, antes da crise, e agora seguramente vai ser pior. Antes da crise, havia 55% dos desempregados que tinham um ensino superior, um ensino secundário ou superior, completo ou superior. Portanto, há 55% de desempregados que podiam estar nas empresas com potencialmente melhor resultado. Mas com um código de trabalho que protege quem tem trabalho contra aqueles que não têm, é o que temos. Nós lembramos que na crise anterior havia pessoas com 2 currículos, não era? Conforme ao emprego a que concorriam, apresentavam um currículo com menos habilitações, se concorressem a outro tipo de empresa, porque eram penalizadas, não? A empresa sabia que uma pessoa com mais competição, mais capacidade vai fazer uma passagem breve. Mas até nesta situação, o esforço na formação pessoal não é reconhecido, não é valorizado. Mas é uma obrigação. Um Estado que investe e que investiu desde 1974 e investiu fortemente na educação. E agora esta geração já é a segunda. O segundo teve a crise de 2009, 10, 11, 12, que ficou em branco, e agora tem outra crise. Tem que haver capacidade de empregar essas pessoas, nem que seja à custa dos que são menos capazes. Agora lembrei-me que foi Ministro da Economia e vamos lá a esta questão da fiscalidade, que não é bem com o Ministro da Economia, mas ela de facto em Portugal promove a existência de pequenas empresas. Há, aliás, incentivos permanentes à criação de pequenas empresas. É uma intenção do Estado? Ora bem, isso é um dos elementos da cultura a que eu me referia. Em Portugal, todo o discurso, nomeadamente o discurso político, é favorável às pequenas e médias empresas, sobretudo às pequenas, às médias, e, portanto, precisam de ser protegidas. E, portanto, quando uma empresa é maior e cresce, vê-se, por exemplo, agravada fiscalmente. E isto é um absurdo, porque se nós precisamos de alguma coisa, é de empresas que crescem. Porque é aí que eu vou encontrar mais emprego, é aí que eu vou poder pagar a mais gente, provavelmente melhor. E, portanto, esta ideia de que se ganha mais vai ver-se agravado fiscalmente, não faz sentido nenhum. Mas o discurso político não é esse. O discurso político não é esse. Portanto, repare, o apoio às PMEs, que faz sentido, o apoio às PMEs faz sentido para quê? Para que cresçam. Sim. Apoiar permanentemente uma PME que não cresce, do meu ponto de vista, não faz sentido. Portanto, porque a razão para o Estado e a coletividade apoiar a empresa é porque ela nos sirva melhor, nos crie melhores oportunidades, empregue mais gente, crie mais valor. E, portanto, para isso, sim, ela deve ser estimulada e incentivada a fazer isso. Se não faz, que sentido tem apoiá-la constantemente?
Portanto, eu acho que os incentivos, as empresas, a única razão pela qual as empresas devem ser apoiadas é pelo que elas trazem e aportam às pessoas, de rendimento e de bem-estar, e ao Estado porque pagam os impostos, e para isso precisam de crescer. E, portanto, não faz sentido nenhum uma cultura em que se diga que só deve ser apoiado o que é pequeno e não cresce, e assim continua. Isto eu acho que é péssimo. Mas, lá está, não é só o Estado, não é só o Governo, não são só os partidos políticos. Se for à rua, talvez encontre um grande acolhimento para esta tese. Não sei se isto que estamos aqui a dizer é muito popular. Se fôssemos fazer aí uma sondagem, gostaram muito do que aqueles 4 cavalheiros disseram? Não sei. Não sei. Eu vejo-me um pouquinho, digamos assim, numa frente de combate. Vejo-me numa frente de combate. Eu não posso estar mais de acordo com o engenheiro Carlos Moreira da Silva. O lucro que não sai da empresa cumpre uma função social. Para que é que eu vou tributar? O que eu quero é, se ele lá ficar... vai ser aplicado, não é? Vai ser aplicado. E, portanto, a empresa, em princípio, vai crescer, vai criar mais empregos, vai chamar mais gente. E, portanto, para que é que eu vou tributar isso? Quando passa a esfera pessoal? Tributado. Bem, e já agora, conhecendo o nosso povo, também é bom que a despesa da esfera pessoal que vai à empresa também seja tributada, não é? Portanto, não, porque senão a casa e o barco e as férias e essas coisas que vão à empresa, também era melhor isso também ser tributado. Mas deixando esse tão um bocadinho jocoso, eu acho que o lucro deve ser tributado quando passa à esfera pessoal, como todo outro rendimento. Mas havia uma pergunta de um dos nossos espectadores que se dirigia a si e que tinha a ver com isto. E ele perguntava-lhe o que é preciso, eu já vou encontrar a pergunta aqui, mas eu lembro-me dela, o que é preciso para acabar com esta promiscuidade de capitais entre as empresas e as famílias que as detêm? Ora bom, as empresas familiares, isto não é em Portugal, é em todo o mundo, ou pelo menos em todo o mundo ocidental. Eu não conheço o suficiente do Oriente para ter essa opinião, para ter uma opinião. As empresas familiares têm uma característica muito especial, que deve ser valorizada. É que pensam a muito mais largo prazo do que uma empresa que é cotada, que está na bolsa e que infelizmente, pensa muito nos resultados trimestrais, o que é que faz, o que é que... Uma empresa familiar tem esse grande mérito. Porque muitas vezes não tira dividendos e reinveste o capital. Está lá para crescer e fazer apostas de mais longo prazo. O que uma empresa familiar não pode ser não é um problema de monarquia dentro da empresa. A empresa familiar tem que ser bem gerida como qualquer outra. E, portanto, tem que haver uma ideia muito clara de porque é que os sócios devem estar a gerir a empresa ou não devem estar a gerir a empresa. Eu não estou a dizer que não devem, mas tem que haver razões muito claras para que estejam. Porque senão nós perdemos a energia, e repare, e deu exemplos, vimos aqui exemplos em que foi preciso correr com os acionistas para recuperar a empresa. E isso é dramático. E acho que não deve acontecer, e possivelmente os bancos são os grandes responsáveis de deixarem isso acontecer. Mas é muito importante que as empresas familiares existam. Eu, de facto, isto é uma heresia. Diz aqui, mas eu vou dizer, eu não gosto nada de empresas cotadas. Nada. Primeiro, porque deixou de ser uma fonte de capital. O mercado de capitais não é uma fonte de capital. Pode ser para as startups, para os unicórnios e tal, mas, em geral, não é uma fonte de capital. Segundo, giro com o megafone na boca, que é uma coisa que eu não gosto, porque acho que há coisas para se dizer, há coisas para não se dizer, e não deve ser indiscriminado. E terceiro, o mercado não valoriza as empresas, em geral.
Portanto, eu sou muito adepto de empresas familiares privadas. Depois as grandes empresas cotadas deixam de trabalhar para as pessoas, trabalham só para o lucro, não é? Não é trabalham para a plateia, que é pior. Trabalham para os analistas, é para isso que trabalham. É como um político que trabalha com base nas sondagens. Portanto, procura, digamos assim, dar o passo que os outros esperam imediatamente e desacautela o futuro. Joana, só para completar, eu percebo uma empresa cotada que vende 5 bilhões de euros, eu percebo a dimensão pode não permitir que a família acompanhe o seu crescimento. Eu percebo isso. Mas em Portugal, 5, 4, e estamos por aí. Nadim Habib, eu gostava que nos falasse sobre esta fórmula e, de facto, nós não podemos esquecer a pandemia. Não sabemos se ela vai deixar marcas muito grandes, se vai desaparecer, se não, se vamos ter que nos adaptar definitivamente. Mas a pandemia veio, de facto, a determinadas áreas da economia trazer um incentivo à inovação. Será mais sobrevivência, mas... Sim. Do ponto de vista académico, é o maior exercício da história da humanidade coletivo de mudança. Por isso, do ponto de vista, ou seja, o que é que está a acontecer aqui, está a acontecer na Alemanha, está a acontecer em Londres, etc, etc. Para mim, já tirei 3 lições até agora desta pandemia, têm sido interessantes para mim. A primeira é que, para muitas empresas, as mudanças que implementaram deviam ter feito antes. Okay. E por isso eu acho que nós na Europa sofremos o chamado puzzle da produtividade. Nos últimos 30 anos, o nosso crescimento de produtividade está em declínio, e estou a dizer 30 anos em declínio, num período em que estamos a introduzir computadores, internet, móveis, tudo isto, e produtividade e crescimento de produtividade em declínio, não é? Isto tem sido um puzzle que os economistas não encontram. Eu acho que uma das razões é que nós não inovamos na forma de trabalhar e fomos forçados a fazer isso com a pandemia. E por isso a primeira lição é: nós não mudamos quando devíamos ter mudado, e eu acho que é uma lição muito importante e demonstra a importância de liderança para empurrar a mudança, porque organizações não querem mudar, tipicamente. A segunda lição, que é ainda mais fascinante, é a quantidade de gestores que me disseram: a minha equipa foi fantástica. A minha equipa foi fantástica, foi surpreendido pela positiva, pela capacidade da minha equipa reagir. Pois a segunda lição para mim é: tipicamente os nossos gestores estão a subestimar a qualidade das suas equipas, que é outra coisa que eu acho que é importante. E a terceira foi em agosto, quando regressamos das férias, a quantidade de nós que voltamos à antiga forma de trabalhar, que também é um sinal de que, mesmo durante o processo de mudança, a tendência de querer voltar para trás, e é por isso que precisamos de fortes líderes. Porque é preciso forçar a mudança, porque senão pessoas vão voltar para o mercado. Eu não lhe quero tirar a palavra, mas deixe-me só introduzir números. Vamos ver o quadro sobre a produtividade, vamos comparar-nos. Ela é, de facto, uma característica pesada para a economia nacional. Somos dos países europeus em que se trabalha mais horas por semana, mais 10 por trabalhador, quando nos comparamos com a Alemanha, e quase mais 6 do que a média europeia. A Polónia lidera este ranking, com 38 horas semanais. Só que a economia valoriza mais do que a quantidade de horas, a quantidade de riqueza que é produzida em cada hora de trabalho. Na Europa, a Irlanda está muito acima da média europeia, que aqui serve de referência, e Portugal fica em 19º lugar entre os 27. Portanto, nós já sabemos que os trabalhadores portugueses, quando trabalham lá fora, se adaptam. Quando as empresas estrangeiras estão em Portugal e com os seus métodos estão, os nossos trabalhadores tornam-nas tão competitivas como as suas congêneres. Portanto, o problema, voltamos outra vez à gestão, não é? É um bocado. Eu cheguei em Portugal em 91 e aprendi rapidamente que a maioria dos portugueses nunca tem tempo, que é uma coisa que sempre fascinou. E até inventei uma altura, disse: vou mandar fazer t-shirts a dizer quando isto acalmar. Porque desde 1991 que pessoas me dizem: quando isto acalmar, fazemos a mudança necessária, quando isto acalmar, mudamos a nossa estrutura, quando isto acalmar, mudamos a fiscalidade, quando isto acalmar, etc, etc, etc. E por isso eu acho que, de uma certa forma, nós sofremos um problema de produtividade em Portugal, um problema de crescimento de produtividade mais do que um problema de produtividade. E tem muito a ver, na minha opinião, e muito neste debate, tipicamente há duas perspectivas. Uma é: temos as políticas certas.
Ou o que é que eu chamo, temos os mercados certos. E aí, acho que a Carla tem razão, nós temos problemas nos nossos mercados. Nós precisamos de mercados justos e não temos. Mas a segunda é que temos as empresas e a gestão certa. E aí acho que também temos alguns desafios. Eu acho que a combinação dos dois está a impactar muito a nossa produtividade. Quando nós olhamos para o que é que as pessoas fazem o dia todo, eu moro em Cascais, trânsito antes da pandemia começar às 7 da manhã e às 9 da noite trânsito a regressar, e a pergunta que fica no ar é o que esta malta está a fazer o dia todo. E tipicamente o que é que estão a dizer? Que estão a limpar os problemas de ontem em vez de implementar o plano para amanhã. E porquê? E volto ao meu ponto de falta de disciplina, ou seja, nós temos... E desde as coisas mais pequenas que me irritam a mim, eu sou meio libanês, meio dinamarquês, por isso eu sou português, é uma média, não é? Que basicamente é, se uma reunião está marcada às 9 e alguém chega às 9h15, eu tenho de explicar a esta pessoa que por causa desta pessoa eu vou começar a introduzir folgas entre reuniões, porque vou precisar de folgas, que vai fazer com que eu, às 6 da tarde, vou ficar no escritório mais 1 ou 2 horas para fazer as coisas que devia ter feito. E são estas folgas que nós precisamos começar a introduzir em muitas das nossas metodologias de trabalho, etc. E isto é em toda a economia. E isto é onde as coisas básicas têm que começar a ser resolvidas. Quando eu ligo para alguém e eles dizem eu ligo de volta, eu tenho uma tendência horrível de perguntar que dia, que horas. E mando, se faz favor, um convite ao Outlook. Porquê? Porque tendência a não ter esta disciplina e tipicamente quando eu trabalho muito com PMEs que querem ser médias, eu digo é aí que está o problema. Não há um plano estratégico, não há disciplina à volta da estratégia, não há uma análise dos números mensalmente. Quando recrutamos pessoas, não temos a disciplina de recrutar pessoas com o perfil certo, não trabalhamos com eles para fazer crescer, não temos governança certa da maneira que tomamos decisões. Uma série de fatores que quando nós olhamos para as empresas de sucesso e perguntamos aos líderes, eu acho que ouvimos isto outra vez, o que é que fizeram, qual foi o golpe de gênio, a maioria diz, eu não fiz nada de especial, mas fiz o que era certo continuamente e constantemente e lentamente com o tempo comecei a ter uma visão muito mais clara do que é que torna isto um sucesso. E isto é um pouco a história de crescimento que temos de trabalhar e se não fizermos isto, impacta a produtividade de toda a gente à nossa volta, porque não é justo ter um chefe que às 5 da tarde vira-se para a equipa e diz, olha, agora é preciso ter uma reunião, largam tudo e vêm ter comigo. E depois às 9 da manhã cancela a reunião porque é preciso fazer outra coisa. E nós estamos a ver isto constantemente nas organizações. Destrói produtividade e não é respeitar a pessoa com quem nós trabalhamos e faz parte desta disciplina que para mim tem sido muito a base do trabalho que eu gosto de ver e em estudos recentes que têm procurado mostrar a presença de algumas práticas que estão em empresas europeias, vimos que Portugal está na cauda da Europa, só ultrapassado pela Grécia, e não é por acaso que a Grécia trabalha mais horas que os portugueses, e voltamos a este ponto. E por isso acho que todos sabemos que há um certo desperdício. Vamos olhar ali para os números que nos falam sobre a competitividade. Num conjunto de 63 países que são escolhidos para o Índice de Competitividade Mundial, o nosso país está em 37º lugar, num ranking que é liderado por Singapura e pela Dinamarca. Na competitividade digital, o nosso país caiu 3 lugares para o 37º, também neste indicador, onde os Estados Unidos são líderes e a Dinamarca também ocupa o mesmo segundo lugar. Olhamos ainda para a competitividade fiscal dentro de um conjunto de 36 países da OCDE. A Itália tem a pior situação, a Estónia a melhor e Portugal está na parte final da lista, no lugar 33. Mas aqui de fiscalidade já falámos, não é? Neste programa o suficiente, mas é sempre curioso, não é? Que a realidade da fiscalidade seja esta e depois o discurso político, e eu não quero virar a conversa para aí, mas o discurso político é sempre do temos de atrair investimento estrangeiro. Não é, como se costuma dizer, não é com vinagre que... Repara, aquele 37º lugar na competitividade global e na competitividade digital, entre 60 e tal países, eu penso que é o nosso lugar. Vamos lá ver, o mundo tem 200 e pico países, aqueles 63 já são dos melhores, dos mais organizados, e nós estamos a meio da tabela nos mais organizados. Não é a meio da tabela nos 200 países do mundo. Felizmente está muito melhor do que isso. Portanto, entre os países mais envolvidos, nós somos considerados um país do meio da tabela em termos de competitividade global e de competitividade digital. Em termos digitais recuamos um pouquinho, mas às vezes isto também varia sem grande significado de ano para ano. O que há ali de péssimo
é o lugar que ocupamos em matéria fiscal. E isso é que é inaceitável. E o investimento estrangeiro, eu acho que nem sempre é incompatível. Aquilo é péssimo para um investidor estrangeiro que vem aqui montar um negócio de raiz, como nós montamos os nossos, cria uma pequena empresa para crescer, bem, vai pagar, vai estar abrangido por aquela carga fiscal. O investimento direto estrangeiro, o grande investimento direto estrangeiro, negocia as suas condições e não tem nada a ver com aquilo. Portanto, é outro mundo. É outro mundo. Agora, o empresário comum que se aproxima do país para aqui abrir o seu negócio, muito bem, é tratado como o comum dos portugueses e tem é-lhe proposta aquela fiscalidade e o melhor é não vir. O Engenheiro Jorge Portugal tem ainda outro problema a assinalar, ainda não falámos dele aqui, que se chama burocracia, de que também gostamos muito culturalmente. Não é? Exatamente. Não, nós adoramos a burocracia. É um espírito que cultivamos há muitos séculos e que adoramos. E mesmo quando criticamos, quando os empresários criticam a burocracia do Estado, muitas vezes cultivam-na dentro das suas próprias empresas. E por isso, esse faz parte da nossa cultura. Mas eu gostava de só um ponto muito rápido àquilo que o professor Bessa referiu, sobre os incentivos às empresas crescerem ou não. E aqui focar aquilo que podemos chamar o síndrome do Peter Pan. E o síndrome do Peter Pan é aquele menino que queria ficar sempre jovem. Porque o problema é que muitos empresários, quando olham para os incentivos, para os apoios à inovação e para a forma como eles estão organizados, a maior parte deles, veem algo que é muito evidente, que é, se faturarem 49.999.000 euros, têm todos os apoios, quer a nível da investigação e desenvolvimento, quer a nível da inovação produtiva, quer a nível da exportação. Se faturarem 50 milhões e €1, já não têm apoios nenhum, para além de levarem com a questão da... Por isso, isto não é um problema português, é um problema da Europa, da forma como os fundos de coesão são estruturados e são negociados, mas podia ser resolvido. Eu lembro-me que há 6 anos, quando estávamos a negociar o quadro anterior, já se falava da criação de um estatuto da mid-cap, da empresa intermédia. Nadim falou da Mittelstand, da empresa de dimensão intermédia, que era porque quando nós chegamos à adolescência, quando já não somos crianças, continuamos a ter necessidades de apoio. Ora, uma empresa de 50 milhões continua a ter necessidades de apoio, a nível da afirmação internacional, etc. E esse é um problema, e há muitos empresários que dizem, mas porquê é que eu hei de, digamos, passar a barreira do som, se perco tudo, se assim... Alguns têm coragem para poderem dar esse salto exatamente para serem mais ambiciosos do ponto de vista do seu impacto social, económico e em termos do futuro. Mas isso são poucos. Voltando aqui à questão da burocracia. Bom, várias gerações. Portugal ganhou vários prémios. O Estado português ganhou vários prémios nas últimas décadas para se livrar da burocracia, para combater a burocracia, os simplexes, as várias gerações do simplex. No entanto, eu vejo a burocracia uma espécie como o síndrome do Sísifo, que é aquele que empurra a pedra lá para cima e a pedra vem outra vez cá para baixo. Isto é, a teia burocrática, por mais que nós a combatemos neste país, ela volta outra vez a nascer. E nós diretamente estivemos envolvidos e contribuir para a morte de burocracia, que depois, a seguir, nasce outra vez. Por isso, a burocracia eu diria que os grandes investidores em Portugal têm uma via verde, e não estão acima das estratosferas, estão numa zona rarefeita. Mas o pequeno investidor, e por investidor significa alguém que quer investir para um negócio, poderá ter um potencial de 20, 30, 40 milhões de euros em Portugal. Uma fábrica, uma exploração, qualquer coisa, vai passar um calvário de burocracia para se poder instalar, para além de isso, quando conhecer, digamos, as regras do jogo. E o problema da burocracia é que afeta exatamente a empresa que tem 5 empregados, 50 empregados, 500 ou 5 mil. É evidente que uma empresa com 5 mil empregados tem muito mais capacidade para resistir à carga burocrática e, nesse aspecto, o que nós vemos é que isto é uma questão de facto cultural nossa e que tem origem há muitos anos, diria eu. Porque nós vemos as regras que vêm de Bruxelas e em Portugal tende-se a amplificar, e não estamos a falar, digamos, questões governativas nem políticas, estamos a falar da forma como se aumenta a flagelação, digamos, a nível das regras com que nós iremos. E uma das coisas é, recentemente, as regras da contratação pública
tal maneira foram agravadas relativamente às regras que são emanadas de Bruxelas para garantir a transparência e a competitividade e a lisura dos processos de contratação, mas que de tal maneira foram amplificados em Portugal que neste momento já se está a pensar em tentar simplificar, porque senão não se é capaz de fazer nada nem executar coisa nenhuma. Nós estamos à beira de um processo, digamos, de apoios, o instrumento de recuperação e resiliência, o novo quadro comunitário. E esta questão da burocracia que afeta, que tolhe toda a sociedade portuguesa de alto a baixo, e que obviamente numa sociedade em que as organizações são pequenas e têm poucos recursos, a questão é, se uma empresa tem 10 pessoas para fazer face à burocracia e responder ao Estado, e se não responde tem multas e tem penalidades, fica muito pouco para aquilo que se chama os trabalhadores produtivos. Produtivos são aqueles que estão diretamente ligados com o cliente. Porque a burocracia custa tempo, custa trabalho. Custa muito, e custa proporcionalmente. taxas, não é? E proporcionalmente, quanto menor a empresa, maior é o peso para lidar com essa e para desvendar a teia burocrática. E mais uma vez, eu diria que Portugal é daqueles países que ganhou várias vezes reconhecimento a nível europeu pelo combate à burocracia. Só que a burocracia se não for tida, digamos, se não for algo cultural, que é combatida cultural, mas nós gostamos de burocracia, nós gostamos da desresponsabilização, nós gostamos de não ter só a responsabilidade só a alguém. Costuma-se dizer, quando se chega a um sítio, pergunta, quem é que manda aqui? Se a Ana for a um sítio e perguntar quem é que manda aqui, provavelmente não terá uma grande resposta. E esse é o problema, digamos, da cultura portuguesa. Nós temos que, efetivamente, não consigo... Um dos obstáculos que as empresas têm hoje, e quanto mais pequenas mais sofrem, é de facto navegarem numa teia de burocracia e ao querer e conseguirem navegá-la de uma forma sucedida. Quando se falava, digamos, temos empresários corajosos, eu diria que temos empresários também, equipas empresariais muito pacientes e muito resilientes a lidarem diariamente com aquilo que é esta teia que nos envolve, que nos tolhe, e que nós tendemos a continuar a conviver, a certa altura, a achar que já é uma forma de vida. Mas não é um fado, mas não é uma forma de vida, porque os outros países ganham muito competitividade e ficam à frente, porque dissipa-se muitas horas só, digamos, a lidar com regras e com regras sobre regras e regras complicadas, muito complicadas. Carlos Moreira da Silva, a burocracia faz sentir este peso também nas empresas de maior dimensão? Claro, a burocracia é uma peste. É uma peste. Mas eu acho que não é uma questão cultural. Eu estou em desacordo aqui. Porquê? Todos nós, se não tivermos que fazer, inventamos o que fazer. É uma questão de proteção do posto de trabalho. Enquanto se simplificam os processos e não se acabam com os funcionários, a burocracia vai continuar. Ad eterno. Porque eles inventam trabalho e inventam forma de pôr problemas naquilo que é simples. Portanto, é preciso, e o Jorge Portugal toda a razão, nós fizemos muitos avanços no Simplex, mas no final pouco resultou. E pouco resultou porque a máquina administrativa está lá na mesma. E como está lá na mesma, continua. Tem que se entreter, tem que gastar o seu tempo, quer receber a sua remuneração. É por isso que nas empresas isso é mais fácil de lidar. Eu acho que no Estado isto é muito mais complicado. Nas empresas é muito fácil. Sabe como é? Acaba-se primeiro com o posto de trabalho e depois simplifica-se e já está resolvido. Não há ninguém para fazer, está resolvido. A dimensão do Estado é um problema para a economia portuguesa também. A dimensão do Estado, o número de votos da administração do Estado, tudo isso é uma complicação. Eu tenho uma pergunta para si, que eu acho que faz sentido neste momento, de Augusto Kuttner de Magalhães. E o que ele diz é, e vamos para a política, por certo a nossa maior necessidade, que não de agora, é aumentar a nossa produtividade. Como é que vamos convencer disso, especialmente as esquerdas, que se preocupam sobretudo em aumentar o número de trabalhadores? Pois, de qualquer maneira, há aqui uma palavra de esperança que eu queria deixar.
portanto, o tema da produtividade foi escolhido pelo Presidente do Conselho Económico e Social, portanto, o Dr. Francisco Assis, escolheu o tema da produtividade como um dos temas maiores a tratar no Conselho Económico e Social. Estou muito curioso em ver como as esquerdas, a que o Augusto Couto Neto de Magalhães se refere, eu conheço bem, não sabia da pergunta, portanto, estou para ver como as esquerdas lá no Conselho Económico e Social vão reagir a esta iniciativa do Dr. Francisco Assis. Mas sobre a produtividade há uma coisa que eu gostava de dizer. Na essência é muito mais simples do que o que se pensa. Normalmente os portugueses tendem a ver horas trabalhadas, esforço, suor, metros cúbicos movimentados. A produtividade é uma coisa muito mais simples. É sobretudo um tema de valor. Ana Lourenço não é economista, mas eu ouvia falar aí nisso. Portanto, o que importa é o rendimento que cria, ou o valor que cria, e é isso que é a produtividade. Se eu passar um hotel de 3 estrelas para 4, todas as senhoras da limpeza, todos os contínuos, os recepcionistas, todos eles aumentaram a produtividade. Porque aquele hotel passou a criar mais valor. E, portanto, todas as funções que são desempenhadas naquele hotel contribuem, em maior medida, aumentaram a produtividade, podem ser melhor pagas. E, portanto, sempre que eu modifico, levo a organização a criar mais valor, ou porque serve melhor os clientes, ou porque propõe um produto melhor, ou porque se tornou mais eficiente, a organização cresceu em produtividade. E isto não tem que ver com horas trabalhadas, nem com suor a pingar do rosto das pessoas. Vamos ver se o Dr. Francisco Assis consegue convencer aqueles parceiros. Então vamos dar-lhe só aqui mais uma ideia do engenheiro Carlos Moreira da Silva, que é o salário mínimo nacional. Já lá vamos. Mas há uma componente muito importante, que é o capital. Sim. Eu acho que aqueles números são positivos. Nós temos baixa produtividade, que só quer dizer que só podemos melhorar. Haja as ideias e o capital para o fazer. Este livro, que é da Fundação e, portanto, do professor Pedro Brinca, é muito curioso quando diz que Portugal tem o mais alto potencial de robotização e de automação. Que está por fazer. Que está por fazer. Mas o que é preciso? Empresários, pessoas e capital. Ora bom, e falou do salário mínimo. Isto é uma heresia. O que eu vou dizer é uma heresia e estou como o professor Daniel Bessa, que quando diz que nós aqui, se calhar, não representamos a frente comum. Eu acho que o salário mínimo tem que avançar mais depressa do que o aumento da produtividade. Ponto final. Porque o efeito será... Várias razões. Primeiro, aumenta a qualidade de vida das pessoas. Segundo, incentiva a educação. Vai puxando para cima. Terceiro, aumenta o consumo. Aumenta os recursos do Estado pelo lado do consumo ou do investimento. E dá uma boa razão para os empresários investirem em automatização. Porque ter um valor de substituição muito baixo leva a que não haja incentivo à automatização. E, portanto, eu acho que o Governo, neste caso, não estou muito frequentemente de acordo, mas acho muito bem que o salário mínimo seja aumentado e seja aumentado mais do que a produtividade. Que aumente a produtividade. Pode ser uma maneira de selecionar empresas até. E, portanto, puxar para cima. Agora, com muito desemprego, torna-se mais difícil. E não faz sentido nenhum aquilo que vemos hoje anunciado, há uns dias, de que vamos aumentar mais o salário mínimo e vamos apoiar as empresas. Isso não faz sentido. Não, uma coisa, apoiar empresas que não ganham dinheiro é uma asneira grande, que se paga caro e que perpetua o problema. Meus senhores, eu agradeço o vosso contributo, a vossa coragem e esta reflexão. Sim, passou 1h30. E vamos fechar hoje mais uma temporada do Fronteiras 21, um projeto de cooperação entre a RTP e a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que pretende refletir e partilhar conhecimento que nos ajuda a crescer, a preparar o futuro e a desafiar o presente, todos os dias. O Fronteiras 21 volta em fevereiro.
para a 5ª temporada e continuamos a contar consigo. Boa noite.